Bom dia, isso já nasceu lá na fazendinha. O bezerro e a vaquinha, e já cocoricou dona galinha. O que é? Levanta, e o cavalinho já pulou da cama. Oi, oi, gente! Está começando mais um Hora da Bia! Uhul! Desde já eu peço desculpas se você... Comecei já errando, né? Tá ótimo. Desde já eu queria pedir desculpas se vocês escutarem algum tipo de barulho. É porque eu passei o dia todo, são 4 horas da tarde, eu passei o dia todo esperando meu filho dormir e ele não dormiu. Então ele está ali no cantinho assistindo o Mundo Bita. Obrigado, Mundo Bita, por existir. Bom, inventaram de passar com o carro de som logo agora. Eita, fogos! Gente, não é um carro de som. É o meu vizinho que está escutando música, então eu peço mil desculpas, porque infelizmente esse som vai ter que ficar de fundo. Enfim, o tema do vídeo de hoje é um tema assim, meio polêmico e que tem um preconceito, querendo ou não, que é gravidez na adolescência. Por que eu quis falar desse tema? Porque muitas meninas no Instagram e no Facebook, por eu fazer parte de comunidades onde dão apoio, entre aspas, às meninas que estão grávidas na adolescência, elas vêm me perguntar muita coisa mesmo, gente de outro estado, ou até mesmo próximo a mim, vem dizer: Débora, como foi tua história? Como foi que tu descobriu? Como foi que tu contou aos teus pais? Como foi que tu passou? Como foi que você se sentiu? Como foi teu preconceito? Assim, inúmeras coisas. Esse vídeo eu queria gravar desde o primeiro dia que eu resolvi fazer esse canal, porque aí eu pensei bem direitinho e muita gente assim ao meu redor foi contra eu fazer esse vídeo, porque é um tema muito delicado no caso, né? Aí eu tenho medo das pessoas pensarem: ela tá incentivando, não sei o que. Não é isso, pelo amor de Deus. Eu estou contando o meu lado, minha versão, minha história, para aquelas meninas que estão passando pela mesma coisa que, por coincidência, aconteceu de estar grávida. E eu queria dar esse apoio para elas verem que não estão se sentindo só. Então, eu vou começar a contar minha história. Bom, a primeira pergunta que me fazem muito foi como eu descobri que eu estava grávida. Eu descobri que estava grávida porque já faziam 3 dias que minha menstruação não descia. E minha menstruação era muito regular. Mesmo tomando remédio, tudinho, mas sempre descia. Então, quando deu o 3º dia que não desceu, eu disse: meu Deus do céu, eu tô grávida. Aí começou aquele pavor que só quem passou sabe como é. Você fica: meu Deus do céu, eu tô grávida, será que eu tô grávida? E agora, não sei o quê. Aí eu queria logo saber se eu tava grávida ou não, porque eu queria lidar com aquilo. Eu não queria saber de nada, eu só queria saber. Não queria saber de escola, não queria saber de amigo, eu só queria saber se eu tava grávida. Quando foi no outro dia, 3 dias isso, né, que tava atrasado. Quando foi no outro dia, no 4º dia, eu fui logo cedo no laboratório, exame de sangue. Aí só saiu o resultado no outro dia. Então, aí vem assim: como foi que, assim, né, a tua sensação quando tu descobriu? Eu tava na escola a manhã inteira e num desespero para conseguir um celular que pudesse baixar o exame em PDF, mas ninguém da minha sala tinha esse bendito celular, ou não suportava. O celular não suportava, né? Aí meu amigo pegou uma senha que tinha para acessar o resultado e foi para casa. Quando chegou em casa, ele abriu e mandou via WhatsApp para minha outra amiga que estava do meu lado. Aí ela foi e disse assim: tu quer saber? Aí eu pensei, né? Eu disse: meu Deus, eu quero saber por outros ou eu quero saber eu mesmo vendo. Aí aí eu disse: eu quero ver. Quando ela virou o celular que eu vi positivo, vocês não têm noção
de como o meu mundo caiu, não. Eu simplesmente só sabia chorar. Só isso, chorar. Era o que se passava primeiro na minha cabeça. Chorar, chorar, chorar e chorar. Porque eu tava ali, num canto assim, né? Esperando o transporte para voltar para casa, para vocês terem noção, na escola. E meu mundo desabou num lugar totalmente inesperado, de uma forma totalmente inesperada, porque eu não fazia a mínima ideia que eu estaria grávida. Eu ficava, eu tô grávida, eu tô grávida por ter feito um exame, mas no fundo, eu dizia, não, tô grávida não, isso só foi um pensamento que se passa pela minha cabeça, eu devo estar estressada, alguma coisa, por isso que não desceu. Todas as desculpas do mundo eu inventei pra não dizer pra minha gente que eu tava grávida. Aí veio aquele lindo papel dizendo que eu estava grávida. E tinha lá 4 dias, pra vocês terem noção, 4 dias. Quando eu tava com 4 dias de gravidez, de gestação, eu descobri que eu tava grávida. Essa foi a primeira pergunta. Duas perguntas que mais me fazem é o que eu pensei depois que eu soube da notícia e como eu contei para os meus pais. Bom, como eu reagi. No primeiro instante, as únicas coisas que eu pensava eram: minha escola, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu tenho 16 anos de idade, o que eu vou fazer com o filho? Eu nunca tinha pego numa criança na vida, para vocês terem noção. E a decepção que eu ia trazer para os meus pais. Era esse o meu maior medo. A decepção que eu ia trazer para o meu pai e para minha mãe. Como eu ia contar isso a eles, que a filha deles estava grávida. Tudo bem, eu namorava, tudinho. Mas mesmo assim, eu tinha 16 anos e estava grávida. Era a única coisa que me passava pela cabeça. Meus pais vão me matar. Era a única coisa. Aí então eu vim pra casa. Chorei debaixo do chuveiro. E resolvi ir pra casa da minha avó. A madrasta da minha mãe, minha avó. Aí eu fui pra lá e minha tia... Gente, desculpa eu estar olhando assim, é porque eu tô vendo meu pequeno. Minhas 2 tias tinham acabado de ter bebê. Eles tinham meses. Aí foi quando eu peguei um no braço e comecei a olhar pra ele e me imaginar sendo mãe. Não entrava aquilo na minha cabeça que daqui a uns meses eu teria um bebê nos meus braços. Isso era uma coisa muito apavorante. Não dá apavorante se existe. É uma coisa que me dava muito pavor. Aí e eu comecei a chorar descontroladamente e o meu primo dormindo no meu braço, eu chorando. Aí minha avó, Débora, o que foi que aconteceu? Débora, o que foi que aconteceu? Quer desabafar e não sei o que. Aí eu fui, me sentei com ela e com a minha tia, foram as 2 primeiras pessoas a saberem, né? Assim, da minha família. Aí eu fui e disse assim, vó, eu tenho um negócio pra te falar. Ela foi e disse assim, fala, eu tô grávida. Aí nisso ela soltou uma gaitada imensa, de todas as coisas que tu já fez, essa foi a melhor coisa que tu poderia ter dado pra gente. E nisso eu fiquei tipo assim no sofá, como assim? E o bale, e a coisa? A única coisa que ela me aconselhou a fazer foi: conte logo para o seu pai e para a sua mãe. Que são 2 coisas que eu aconselho. Primeiro, não esconda. Não esconda. Se você acha que coisa mais linda, mãe. Tá bom, Miguel. As 2 coisas que eu aconselho. A primeira é: se você acha que está grávida, faça o teste e comece logo o seu pré-natal, tudo bonitinho. Não fique com medo do que vai dar. Dá medo, dá. Mas não fique apavorada de chegar a um ponto de lhe prejudicar e prejudicar seu bebê. E o segundo, conte para sua família. Porque família é família. Família é a base de tudo. Família está aqui para apoiar. Independente se você está certo ou errado, família é para horas boas e horas ruins. Aí então minha avó disse: Débora, você vai contar a sua mãe. Nisso eu liguei pra minha mãe, disse: mãe, venha me pegar aqui na casa de vovó hoje à noite. Porque eu queria contar na frente delas, porque eu tinha medo de minha mãe ter algum treco, desmaiar, morrer ou vir bater em mim, querer me matar.
se passava muita coisa na minha cabeça. Apesar que minha mãe é calma, mas não sei como ela reagiria ao que eu ia falar a ela. Então ela chegou e todo mundo da minha família, por parte de vó, por parte dela, né, da minha mãe, já sabia e ela era a única que sabia. Mas assim que ela chegou, ela percebeu alguma coisa errada. Aí eu sentei ela na minha frente e fui simplesmente fiz assim: mãe, a senhora vai ser a avó. Uhul! Maneira maravilhosa eu achei de contar, bem curta e grossa. Mãe, a senhora vai ser a avó. Eu vi, minha mãe é morena, gente. Eu vi minha mãe ficar branca, branca. E a única coisa que ela falou foi: meu Deus, menina, o que foi que tu fez? Então ela foi disse: você vai ter que contar pro seu pai. Lá vem eu com a minha mãe, eu aos prantos, querendo chorar, querendo saber o que iam falar, o que iam fazer comigo. Aí foi e meu pai chegou do trabalho. Aí minha mãe: olha, Débora tem um negócio pra te falar. E eu morrendo de medo, porque o meu maior medo era meu pai. O que meu pai ia achar de mim. Porque minha mãe, eu sei que minha mãe tá aqui pra tudo. Mas meu pai, eu ainda ficava receosa, porque eu não sabia assim como ele reagiria da princesinha dele estar grávida. Eu não sabia, não fazia a mínima ideia. Aí eu fui e falei do mesmo jeito com meu pai: pai, o senhor vai ser avô. Palmas de novo pra mim, porque eu toda imagem de criatividade. Aí foi. Ele simplesmente desmoronou, né? Caiu no choro. Minha mãe chorava para um lado, ele pro outro. Ficavam dizendo: mas Débora, por quê? Não sei o quê, não sei o quê. Eu digo que eu tive a... Antes, eu me senti uma estatística, porque de 100 mulheres, só uma engravida tomando remédio. E antes eu dizia que era essa estatística, que eu tinha engravidado, né, essa uma pessoa. E hoje em dia, né, depois que assim eu me senti mãe, eu digo que foi uma bênção que Deus enviou. Essa semana eu escutei assim: se Deus te deu é porque era pra ser seu. Não adiantava você estar tomando remédio, não adiantava nada. Ele lhe deu porque era a sua hora de ser mãe. E eu achei isso muito bonito. Foi depois que eu contei aos meus pais, veio a fase que eu precisava aceitar que eu estava gerando um ser humano dentro de mim. Que isso não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Aí eu não queria comer. Eu ficava tão pensativa: ai meu Deus, e minha vida, e um estresse. Mas aí veio a primeira ultrassom. Quando você ouve o coraçãozinho do seu filho na primeira ultrassom, aí eu acho que você já abre sua mente. Eu acho que você já fica um pouquinho mais feliz, você aceita mais um pouquinho aquilo que você tá. É uma felicidade no meio de turbilhões de pensamentos que você tá, do seu desespero. Então você vai vendo, né, que sua barriga vai crescendo, você começa a ver enxoval, a pesquisar nome, se era um menino ou uma menina, não sei o que, não sei o que. Chegou aos 5 meses, foi quando minha barriga começou a aparecer, 4 para 5 meses, porque eu sou magrinha, então não aparentava muito. E foi aí que começou o preconceito das pessoas. Na escola já havia um pouco, né? Porque o povo ficava: eita, uma que engravidou e não sei o que, não sei o que. Mas era mais fácil de lidar na escola por eu ter meus amigos, que foram pessoas que me ajudaram muito. Toda a minha sala foi pessoas muito especiais, que até hoje eu sou grata imensamente por tudo que fizeram comigo, assim, de me darem comida. Beijo, meu povo! O apoio que eles me davam, assim, eles não me deixavam me abater por 1 minuto. Toda vez que eu tava de cabeça baixa, querendo chorar, eles soltavam alguma piada, eles faziam alguma coisa pra eu rir. Eu achava isso muito bonito. Então, na escola não tive quase preconceito nenhum. A diretora apoiou, todo mundo apoiou. Mas quando chegava fora, assim, vamos supor, eu ia fazer uma ultrassom, e eu saía da escola pra fazer ultrassom, então eu ia de farda. E pelo fato de eu ainda usar farda da escola e estar grávida,
Isso era motivo das pessoas na rua olharem da maneira mais horrível do mundo, como se você fosse a pior pessoa do mundo. É assim, eu acho que eles enxergam uma adolescente grávida, que, meu Deus do céu, e não sei o que, ó, pra tão nova, já grávida, destruiu a vida dela, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso eu acho que é o que as pessoas que engravidam cedo mais escutam, de estragou a sua vida, vai parar a sua vida por causa de um filho, e eu quero que você sofra, e não sei o que, pra você aprender, não sei o que. Muitas coisas eu escutei, mas eu tentava relevar, porque ninguém é idiota ao ponto de dizer que certas coisas não lhe atingem, principalmente a pessoa grávida. Mas depois de um tempo eu já ficava. Era comum pra mim as pessoas olharem daquele jeito e eu dizia, tô nem aí, pronto, acabou. Se minha família me apoiando e meus amigos me apoiando, era o que importava pra mim. Olha, podiam me olhar do jeito que fosse, podiam olhar de cara feia, podiam me xingar de tudo que fosse, eu não me importava mais. Aí aos 5 meses, aí eu fui fazer a morfológica, que é quando você vê mais coisas, né, que é outra coisa completamente fofinha. Aí, aos 5 meses, eu tive um sangramento e quando eu fui no médico, o médico disse que eu tava perdendo o bebê. Aí, dá vontade de chorar. Aí teve a fase de tomar remédio até os 9 meses e eu ficava com medo porque meu pai na época ficou desempregado e eu perdi meu plano onde eu ia ter, então eu tive que pagar meus pais não queriam que eu estivesse no SUS. Porque. Assim, né? Porque todo mundo sabe como é o SUS daqui. Então, se esforçaram para pagar um hospital particular. E foi quando chegou aos 5 meses, aí eu tive a notícia que eu tava perdendo o bebê. Então, vários remédios, tudinho. E eu ficava morrendo de medo, porque o hospital onde eu ia ter não tinha UTI. Assim, eu tinha que chegar aos 9 meses de todo jeito, porque senão, se eu tivesse antes disso, eu iria para o público. E assim, eu acho que nenhuma mãe quer que seu bebê nasça antes do tempo, né? Todo mundo sonha chegar até os 9 meses, aquele barrigão, ficar esperando as dores, tudo isso. Então, quando deu 5 meses, aí eu tive sangramento e eu quase perdi meu pequeno. E foi uma fase muito difícil, porque assim, eu queria proteger de tudo que é jeito ele e não podia, sabe? Depois que eu descobri que eu tinha aceitado que eu tava grávida, que eu tinha aceitado que eu ia ser mãe, aí eu descubro que talvez eu podia perder, sabe? Aquela pessoa em que eu tava sentindo mexer. E isso foi um dos momentos mais... Ai, gente, desculpa. Esse foi um dos momentos mais difíceis pra mim, porque eu ficava dizendo pra mim mesma, eu vou conseguir passar por cima de preconceito, eu vou conseguir passar, tu não consegue ter um filho, tu não vai conseguir criar. Eu queria passar por cima disso tudo, mas eu queria que ele estivesse bem, era a única coisa que eu pedia. Mas graças a Deus, eu consegui sim chegar até os 9 meses, tomando remédio e tudo mais. E aí foi dia 20 de junho, às 8h15, Miguel nasceu com 3 quilos, 820 e 51 centímetros. Um menininho muito bonitinho. E eu acho que só quem é mãe sabe a felicidade que é quando você vê seu filho pela primeira vez. E é isso, gente. Isso foi um pouquinho da minha história. Então eu quero dizer a você que está na mesma situação, que você acha que tá grávida, que você tá grávida e tá com medo enorme do que você vai ter que passar pela frente. Eu só quero dizer a você que o medo no início é algo normal. Eu acho que até quem planejou ter um filho tem medo do que vai passar pela frente, do fato de se tornar mãe. Mas eu acho que adolescente é uma coisa mais delicada, porque vem um preconceito e vem você virar de uma menina a uma mulher em 9 meses. Você tem que mudar todo o seu pensamento. Então você tá
grávida, na adolescência, eu acho que é uma coisa muitos hormônios de uma vez só, como eu costumo dizer. Mas nada, exatamente nada deve ficar no meio entre você e seu filho. Se você tá grávida, se você tá com medo, não fique com medo, porque assim, cada fase, eu acho que você tem que aproveitar cada fasezinha. Vem o desespero, vem, mas depois vem a calma, depois vem os planos, depois vem, eu quero escolher nome, eu quero rosa, eu quero vermelho, eu quero sair da minha maternidade, não sei o que. É só isso que eu tenho pra dizer a vocês, que vocês sejam fortes, porque todo mundo, você não vai ser nem a primeira nem a última. E só isso. Do mesmo jeito que tem gente pra criticar, vai ter muitas pessoas pra lhe apoiarem. Seu filho ou filha vai ser a melhor bênção da sua vida. Eu costumo dizer que se eu não tivesse Miguel, eu não saberia como estaria a minha vida agora, porque eu tenho motivo eu tenho motivo pra seguir em frente, eu tive motivo pra ser forte, eu tive motivo pra enfrentar o mundo, eu tenho motivo pra estudar, pra arrumar um emprego melhor, eu tenho motivo pra tanta coisa, ele me trouxe tanta coisa no meu mundo. E fora que ele vai ser um companheiro pro resto da minha vida, assim, sabe? Eu acho que valeu a pena tudo que eu passei, todo desespero, todo medo. Vale a pena quando você olha seu filho. Então, se acalmem, por favor, que vai dar tudo certo. E eu tô aqui, não importa se você tá no outro lado do Brasil, ou no mesmo estado que eu, ou do lado da minha rua. Eu quero desejar toda a sorte do mundo pra você e seu bebê. Ou pra quem tá assistindo isso, muito obrigada por estar assistindo. E é isso, toda a felicidade do mundo. E deixe o provo pra lá e vá-se embora ser feliz, você e seu filho. Um beijo. Fica, mãe. Dá beijo ali pra câmera. Beijo. Depois de eu chorar, depois de eu me descabelar, estou eu aqui pra dizer que curtam, comentem, compartilhem. Prometo que foi o único vídeo, eu acho, que eu vou fazer nesse canal que eu chorei. Prometo que eu não vou chorar mais. Enfim, né? Um beijo. Até semana que vem. Beijo, Maga! Uou!